E é com muito prazer que hoje eu trago o tutorial desses brincos maravilhosos. Os brincos Gota de Orvalho. Depois do sucesso do colar, vocês me pediram os brincos e o anel. O anel e o colar já estão aqui no canal, então agora é a vez dos brincos. Eu fiz também na cor Bordeaux e olha só que espetáculo que está esta peça. Eu vou te ensinar o passo a passo e vou te ensinar os segredos das crocheteiras de alto padrão. E no final do vídeo a gente vai precificar os brincos e também vou falar o valor do conjunto. Se vocês também quiserem completar o conjunto, deixa nos comentários. Quero o bracelete Gota de Orvalho. Eu sou a Jess e você está no canal Crochê Sem Mistério. E para o nosso maravilhoso brinco Gota de Orvalho, nós vamos utilizar esses materiais. Vou utilizar aqui o fio Encanto, o normal, não é o slim, é na cor Licor, 7031, uma agulha de crochê de 2,5 milímetros, como agulha principal, uma de 1 milímetro, como agulha auxiliar, 2 ganchos tipo anzol, 2 argolinhas de 5 milímetros e 2 pingentes de pérola gota. Esse tem 12 milímetros. Cola pano ou cola de silicone fria, também é ótima. E aí agulha de tapeceiro, eu uso aqui os meus alicates de bijuteria, tesoura e todos os links estão aqui na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida. Esqueci de falar que a gente vai precisar muito da balança porque a gente vai precificar a nossa peça no final. Bora começar! E a primeira coisa que a gente vai fazer para poder precificar, importantíssimo, a gente vai pesar o nosso fio. Então a gente vai iniciar aqui com 59 gramas de fio. E agora vamos começar. Eu vou utilizar a agulha de 2,5 milímetros e com o fio eu vou deixar aqui um pouco compridinho e a gente vai iniciar com um anel mágico. Dessa forma. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha. Esse vai ser o nosso primeiro ponto alto, falso. E aí eu vou fazer mais uma correntinha, que vai ser de separação. Agora eu vou fazer um ponto alto. E uma correntinha. E um ponto alto. E uma correntinha. E é essa sequência que a gente vai seguir até completar 10 pontos altos separados por uma correntinha, contando com o primeiro ponto alto falso que a gente fez. Fiz aqui então 10 pontos altos separados por uma correntinha e finalizei com uma correntinha. Agora eu vou pegar o fio do anel mágico e vou fechar, mantendo aqui um espacinho, né? Ele vai ficar com esse buraquinho. Muito bem. Agora, eu venho aqui, olha, no espacinho da primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. E no mesmo espacinho, um segundo ponto baixo. No próximo espacinho, vou fazer novamente 2 pontos baixos. E assim sucessivamente. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada um dos espacinhos das correntinhas. Chegando aqui no último, a gente volta. Fiz aqui, então, 2 pontos baixos em cada um dos espacinhos das correntinhas. Então, a gente iniciou aqui com 10 pontos altos e 10 correntinhas de separação. Então, eu fiz 2 pontos baixos em cada uma das correntinhas. Então, agora eu tenho aqui 20 pontos baixos na circunferência. Então, cheguei aqui no final, agora eu vou fazer 3 correntinhas. 2, 3.
e vou vir aqui no primeiro pontinho que a gente fez, o primeiro ponto baixo, a alcinha dele é aqui, e a gente vai trabalhar pegando só a alcinha de trás. Só essa alcinha de trás, ó. E aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu ajustar. E uma correntinha. No próximo, um ponto baixíssimo e uma correntinha. E assim a gente vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha até chegar aqui no penúltimo pontinho baixo que a gente fez. Esse é o penúltimo, esse aqui é o último. Então, a gente vai parar aqui e aí a gente volta. Cheguei aqui no penúltimo pontinho, olha, fiz ponto baixo e uma correntinha e vai ficar faltando esse pontinho aqui. Então, agora eu puxo o fio, corto e agora a gente vai fazer o acabamento perfeito com a agulha de tapeceiro. Aqui no pontinho seguinte, eu vou pegar, entrando por trás, vou pegar só a alcinha de trás. Trago o fio aqui pra frente. Deixo ele um pouco soltinho para fazer o efeitinho, né? Esse efeitinho aqui. E vou entrar nesse espacinho aqui, embaixo do ponto. E vou trazer o fio para trás. Olha, fica perfeito o acabamento. Muito bem, agora eu viro e vou esconder esse fiozinho aqui por entre os pontos para fazer o acabamento perfeito. Então, o fio encanto, por ele ser feito de viscose, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque na hora de trabalhar com ele, ele desfia fácil. Então, a gente vai cavucando com a agulha, né? E passa ele pra cá. Muito bem. Por enquanto, eu vou deixar ele assim, porque agora eu vou colocar a pérola. E aqui, uma dica. Nesse pingente, a agulha de tapeceiro que eu tenho, que é número 13, ela não passa aqui, ó. E aí, então, a gente utiliza a agulha auxiliar de 1 milímetro, pode ser 1,5 milímetros, mas não maior que isso, porque senão a agulha entra e depois ela fica presa aqui. Então, ponho aqui a agulha e vou pegar aqui o fiozinho do anel mágico e vou trazê-lo aqui pra frente. E vou passar o fio aqui por dentro da argolinha. Agora, eu venho aqui por trás, vejo aqui bem, que esteja bem direcionado, né, no centro, e vou entrar aqui por trás. E vou pegar o fiozinho e passo ele para trás. Vou entrar novamente aqui na argolinha e novamente vou trazer o fio para passar aqui pelo pingente. Tá vendo, ó? O fio encanto, ele engancha, então a gente tem que ter cuidado para trabalhar com ele. Muito bem. Vou novamente entrar exatamente no mesmo espacinho que entrei antes, e agora eu vou trazer o fio para trás. Agora eu vou ajustar esse fiozinho de forma que ele fique soltinho, né? Fica soltinho aqui.
Porque senão o pingente ele fica duro. Aí ele vai ficar assim, ó. Tipo assim, deixa eu ver, assim. Ah, não é a ideia, né? A ideia é que ele fique assim, pingente, né? Pendente. Muito bem. Agora, viro o meu trabalho e vou esconder esse fiozinho aqui também. Entro aqui por entre os pontos. Ó, vou cavucando. Aí. E agora, com a cola pano ou cola de silicone fria, eu vou colocar um pinguinho de cola. Eu uso uma agulha de tapeceiro velhinha. Você pode usar também um palitinho. Ó, puxo esse fiozinho que tá por entre os pontos e aí o ponto ele abre. Eu deposito a cola dentro do ponto, dessa forma. Corto o fiozinho bem rente. E aí, então, eu coloco o ponto por cima da cola e por cima do fiozinho. Aperto. E o fio simplesmente desaparece e a gente tem um acabamento perfeito, super, hiper profissional. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E esse é o acabamento do nosso brinco. Olha, esse é o avesso. Fica perfeito dos dois lados, né? Muito bem, agora vamos pegar o ganchinho. Eu vou me auxiliar aqui com os meus alicatinhos. Então, aqui eu vou pegar a argolinha, posiciono ela assim. Aí, com o outro alicate, o detalhe é que a gente tem que abri-la assim, pro lado. Nunca abrir ela assim. Sempre pro lado, para que ela não deforme. Agora, eu vou pegar o brinco. E aqui onde a gente fez as 3 correntinhas, eu vou passar cuidadosamente a argolinha pelas correntinhas. Dessa forma. Aí, ela pega, olha, a correntinha inteira. Muito bem. Agora, eu pego o ganchinho. Coloco o ganchinho. Pego novamente o outro alicate. E volto a argolinha para o lugar original. Para a posição original, né? Faço com bastante cuidado para ela não deformar e para ela ficar bem fechadinha aqui. E o nosso brinco tá pronto. Agora, a gente vai fazer o segundo brinco. O que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa, só que na hora de colocar o ganchinho, atente-se para o detalhe de que o outro ganchinho tem que estar ao contrário desse aqui. Então, eles têm que ficar dessa forma, assim, colocados. Assim, deixa eu mostrar aqui que fica melhor assim. Assim, um de frente pro outro, tá? Porque senão, quando a gente for usar o brinco, um fica do avesso, tá? Então, vamos fazer o outro, aí a gente já volta pra precificar o nosso brinco maravilhoso, gota de orvalho. Ai, gente, tô amando. Então, nós começamos com 59 gramas de fio. Vamos ver quanta gente tem agora. 53 gramas. Então, isso quer dizer que usamos 6 gramas de fio nesse par de brincos. Agora, vamos para a calculadora preço certo, para a gente ver quanto que a gente vai cobrar por essa belezura. Aqui
Na planilha Preço Certo, eu tenho todos os custos colocados, a minha hora trabalhada. Eu demorei 15 minutos para fazer essa peça, então a planilha calculadora, ela me indica que o preço de custo dessa peça para mim, incluindo a minha mão de obra, é de R$ 13,74. Mais impostos e mais o lucro que eu coloco, eu não posso vender essa peça por menos de R$ 18,69. No caso de vender o conjunto de brinco, anel e o colar, eu tenho que cobrar no mínimo R$ 53 pelo conjunto. Lembrando que o preenchimento da planilha é feito a partir da realidade de cada um de nós. E aí você vai obter o preço exato para suas peças. É um preço justo para nós e também para o nosso cliente. E tá aqui o nosso trabalho de hoje finalizado. Olha que espetáculo que ficou. Olha esse conjunto. Que coisa mais linda. O crochê tem disso, né? A gente faz e depois a gente fica namorando o que a gente fez. Isso é uma obra de arte, realmente. Eu fiz ele também na cor Bordeaux e agora o bracelete. Então, se você quiser aprender o bracelete, lembre-se de deixar nos comentários: quero o bracelete gota de orvalho. Eu espero que você tenha gostado bastante desse tutorial e bastante dessas peças, que você venda muito, que você faça muito para ficar linda, maravilhosa. E eu peço que você deixe o seu like. Se o botão hypar estiver aparecendo aqui, clica nele também para que esse vídeo chegue a mais gente que queira aprender a fazer essa obra de arte. Compartilhe com seus amigos, crocheteiros, crocheteiras, sua família. E se inscreva no canal. Clique no sininho para receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo por aqui. Eu deixo meu beijo a todos. Muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê no próximo tutorial.